Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Você tem alguma lembrança da infância? Um lugar onde você morou, um episódio, um fato que te traz alegria quando você lembra da sua história de vida, da sua infância? Acho que todo mundo tem, não é? É esse assunto que nós vamos tratar na obra de hoje, Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Você que está cursando a segunda série vai fazer a segunda etapa do PAS. Não perca esta aula. Vou analisar o poema na tela. Vou tratar das características temáticas e formais relacionando-as ao contexto histórico. Então, você já sabe. Cai pra dentro! O contexto histórico da segunda geração romântica é o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II. Muitos acontecimentos importantes, como a Guerra do Paraguai, mudanças importantes no país. Entretanto, os autores deixam de lado os aspectos nacionalistas, a busca de identidade nacional, mergulhando no próprio eu, inspirando-se em autores da Europa, em autores estrangeiros. Vocês podem notar isso, que há uma epígrafe no início do poema Meus 8 Anos, que é uma homenagem a Victor Hugo, uma epígrafe em francês. A segunda geração romântica tem como características genéricas predominantes aí, o spleen e o tédio, uma certa falta de perspectiva de futuro, um certo fastio em relação à vida que os autores cultivam. O byronismo, que é o culto do estilo de vida do Lord Byron, um poeta inglês que teve uma vida muito desregrada. No caso de Casimiro de Abreu, isso não aparece no poema Meus 8 Anos, mas ele mesmo assumiu na sua vida particular a boemia, acompanhando o modelo de vida do Lord Byron, tanto que morreu aos 21 anos tuberculoso. A mulher idealizada também é uma característica da segunda geração romântica, realizada ao extremo, é quase uma retomada lá do trovadorismo. Nós vamos ter também o medo de amar fisicamente. O poeta acredita que o amor se concretizando no plano físico se torna impuro. Daí nós temos um certo platonismo. Além disso, nós vamos ter também o sensualismo. Ao mesmo tempo que ele sente o desejo, ele sente o medo de amar fisicamente. E daí vem um certo dualismo. O culto da natureza, que é uma característica geral, vai aparecer. Além disso, a segunda geração é marcada pela fuga, pelo escapismo, pela evasão. De todas essas características das quais eu falei aqui, em Meus 8 Anos, nós podemos identificar apenas o culto da natureza e o escapismo do tempo. Ele volta ao tempo. Por quê? Porque Casimiro de Abreu é um autor que tem um estilo muito próprio, e isso é típico de todo movimento artístico. O autor está inserido naquele movimento, cultiva aquelas características, mas tem um estilo próprio. Casimiro de Abreu foi um autor que nasceu em Barra de São João, distrito de Macaé, no Rio de Janeiro. Na época, a cidade era chamada de Macaé. Hoje é a cidade de Casimiro de Abreu, em homenagem ao poeta. Foi um poeta importante da segunda geração romântica, devido à sua linguagem
simples e ao seu ritmo cantante. Morreu aos 21 anos, um ano depois de publicar sua única obra, As Primaveras. Dos 11 aos 13 anos, ele foi para Nova Friburgo para estudar humanidades. Em 1852, o pai ordenou que ele fosse para o Rio de Janeiro para se formar em comerciante, estudar comércio. O pai queria torná-lo um comerciante, um capitalista, como se dizia naquela época. Isso gerou um certo ressentimento nele, que aparece no poema Meus 8 anos. Em 1853, ele foi com o pai para Portugal para estudar. Lá em Portugal ele demorou 4 anos, teve contato com poetas importantíssimos do romantismo europeu, Almeida Garré, por exemplo, que foi um grande amigo dele, do qual ele fez uma adaptação de uma obra. Casimiro de Abreu, aos 17 anos, teve uma peça de teatro encenada em Portugal, baseada no romance Camões, escrito por Almeida Garré, que dá início ao romantismo em Portugal. Aos 17 anos ele foi aclamado. Quase toda a sua obra foi escrita em Portugal. Depois ele volta para o Brasil. Seu estilo literário é marcado por uma certa inocência e uma certa malícia. A inocência a gente pode perceber na lembrança que ele tem da infância, neste poema que nós vamos analisar, Meus 8 anos. A malícia você encontra em alguns poemas sobre a mulher. As características, os temas predominantes na obra dele é a exaltação da natureza, a religião, o patriotismo, a saudade da infância, ou seja, o escapismo. Tudo isso aparece na obra de Casimiro de Abreu. Então ele tem um estilo próprio. Outra marca predominante dele já é uma mulher diferente da figura feminina em Álvares de Azevedo. A mulher na poesia de Casimiro de Abreu é uma mulher que ama fisicamente. Mas, neste poema, ele fala da infância dele e é o que nós vamos ver agora. Agora vamos fazer uma leitura crítica do texto. O título, Meus 8 anos, faz referência aos primeiros 8 anos de vida dele na fazenda em Barra de São João. Na sequência, depois do título, a gente tem frases nominais que formam um verso de Victor Hugo, escritor francês que influenciou os poetas românticos da segunda e da terceira geração também. Como eu disse a vocês, os poetas dessa geração, eles vão assumir o romantismo na sua essência e a influência do romantismo europeu. E aí ele faz uma epígrafe. A epígrafe é o que está acontecendo aqui. Ele cita o trecho da obra de um autor já consagrado que tem relação de significado com o que ele vai dizer no poema dele. Vamos ver a tradução. Ó lembranças, primaveras, auroras. Então, pela leitura do poema, você percebe que tem relação de sentido. Antes de fazer observações estrofe por estrofe, é bom falar dos aspectos formais que vocês devem ficar atentos. O poema é composto de 7 oitavas, isso quer dizer 7 estrofes de 8 versos. Além disso, todos os versos têm 7 sílabas, ou seja, redondilha maior, chamada também de medida velha. São versos de influência medieval. Isso mostra que Casimiro de Abreu, mesmo na segunda geração romântica, ainda tinha procedimentos da primeira geração, até porque ele teve contatos com escritores do romantismo europeu quando viveu em Portugal, como eu falei lá no início da aula.
O poema todo, o tema do poema inteiro é o escapismo, é a fuga no tempo. Ele supõe um passado melhor, isso é próprio do herói romântico. O que marca a vida do poeta é a natureza, culto da natureza, que é uma característica genérica também, mas aqui a natureza para ele é a lembrança da infância. Na primeira estrofe, ele começa demonstrando o saudosismo dele, da infância, usa uma metáfora que é a aurora. A aurora é o início do dia, a aurora da vida é o início da vida, a infância da vida. Exalta a natureza. Na segunda estrofe, seguindo na evasão do tempo e no culto da natureza, ele tem um verso aqui que nos faz pensar sobre o pensamento de Rousseau. O homem nasce bom e virtuoso, a sociedade o corrompe. A forma de ele voltar à bondade seria ele voltar aos ideais primitivos. É quando ele diz: como são os belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência. Então é como se ele tivesse voltado aqui à inocência, ao resgatar o seu passado primitivo. Além disso, quando ele diz o mundo, um sonho dourado, é o mundo idealizado do poeta. E aí ele usa várias metáforas para exaltar a natureza nessa estrofe. Na terceira estrofe, ele demonstra aqui um gosto pelo noturno, que é próprio do herói romântico, que noites de melodia. O herói romântico acredita, o personagem, o poeta, acredita que à noite as forças da imaginação são mais intensas. Então é uma característica do romantismo. Ao voltar ao passado, ele lembra dessas noites. Nos dois últimos versos, ele usa uma figura de linguagem que vai aparecer muito no culto da natureza no romantismo, que é a personificação, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Quarta estrofe, ele diz aqui, né, na quarta estrofe, risonha amanhã. Ele usa uma metáfora, né? Ele continua evadido no tempo, que é o tema todo, e ele faz essa referência que ele chamou de aurora lá, ele retoma aqui dizendo risonha amanhã. A risonha amanhã é a manhã da vida dele, né? O início da vida dele. E aí, pessoal, há um momento em que ele demonstra pessimismo, em vez das mágoas de agora, do momento presente. Isso está relacionado, por quê? Que mágoas são essas? Era o conflito, né, que ele tinha com o pai, pelo fato de ele querer se dedicar à literatura e o pai querer que ele fosse comerciante, embora o pai não deixasse de apoiá-lo. Que isso fique registrado, em vez das mágoas de agora. Na quinta estrofe, ele se mostra livre em contato com a natureza, típico do herói romântico. Livre filho das montanhas, ele diz. O ideal de liberdade. Na sexta estrofe, o que tem de novo aqui é a religiosidade dele, o sentimento de Deus, o sentimento de pátria, o sentimento de natureza. São temas preferidos por Casimiro de Abreu. E aqui a religiosidade é católica, tá? No romantismo. Rezava as Ave-Marias. Por fim, na última estrofe, ele reitera tudo que ele expressou, repetindo a primeira estrofe. Galera, este foi mais um vídeo das Imaculetras Produções, com o professor Rosimar. Se você quer mais videoaulas de literatura neste formato, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça, cai!